No ar, o Gente da Gente, programa que você já acostumou a ver aos domingos no horário oficial de 13 horas na TV Candidez, e também a gente esparrama o programa quando há uma brecha na programação. Isso é ótimo porque quanto mais, melhor. Esse programa tem a direção de estúdio e imagens de Lincoln Clóvis e Diogo Silva, a edição de Lorena Faria, a direção de jornalismo de Flaviano Cunha e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. Nós sempre recomendamos a você que dê o seu like, aperte o sininho, né? Registre no YouTube. O programa vai para o YouTube e fica eternizado aqui, não é? Principalmente para aquelas pessoas que vivem em Divinópolis, na região, e também no mundo inteiro, né? Porque depois da internet não há distância que nos separe. Hoje nós vamos conversar com a Cris Cani, que é atriz, diretora de teatro. Ela pertence ao Núcleo de Artes Divino Tablado. Ô Cris, seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço e estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria que nós começássemos falando das suas origens, né? Você me confidenciou ali num papo preliminar que não é divinopolitana, assim, é por adoção, né? Por laços. Sim. Na verdade, a minha família, tanto paterna quanto materna, é daqui de pertinho, Carmo da Mata. Ah, Carmo da Mata. Carmo da Mata nós temos uma grande bandeira da cultura que é o Augusto Fidelis, né? Augusto Fidelis, sim. Então, eu sou carmense, mas como estou aqui desde criança... Desde... Não, 25 anos. Uma vez eu estava entrevistando Gregório Barros. Gregório Barros era um cantor de bolero, se não me engano, argentino e tal. E eu era muito novo, tinha uns 19 anos, estava começando no rádio, lá em Barbacena, porque eu sou de Barbacena, mas estou de alta, viu? Estou de alta. E eu fui fazer um flash lá, eu tinha uns 17, 18 anos e tal. Aí eu conversando com ele, perguntei quantos anos ele tinha, sabe? Assim, tal. Aí não tinha mais nada para perguntar, eu falei, ô Gregório Barros, quantos anos você tem? Ele com aquele sotaque espanhol, virou meu jovem. A los artistas e as mulheres não se pergunta quantos anos tem. Se saiu bem, hein? E foi um dos grandes cantores, né, do Brasil e que fez muito sucesso aqui, que nós importamos, se não me engano, da Argentina. Agora eu não estou muito sintonizado. Como é que você começou? Isso já vem de infância, a tendência, a vocação? Eu acho tão interessante porque quando a gente vê o artista falar, tem essa curiosidade, todos querem saber. Eu costumo dizer assim, que eu acredito que o artista já nasce artista. Claro. Ele vai aprimorando a arte dele dentro das categorias. E eu falo assim, Garcia, com 5 anos eu fazia música. Oh. Do nada apareciam músicas e eu comecei na arte compondo. Foi meu primeiro, assim, contato, de falar, olha, que diferente, do nada me vem músicas e eu consigo ter o ritmo, a letra, início, meio e fim. Oh. Então eu comecei assim, mas, para falar a verdade, esse contato com o teatro foi aos 15 anos, eu fui fazer teatro aí com Marcos Marques, pioneiro em Divinópolis. Hoje o Marcos já não está mais fazendo arte aqui, mas é o nosso grande pai do teatro aqui, até um beijo. Se ele for me assistir, eu falo muito ao meu entendimento como atriz, ao Marcos, lá no NEAC, aos 15 anos. O artista já nasce feito, né? Sim. É só o passar do tempo para você colocar em prática. Então, compositora, né? Compositora. Atriz, escreve também, né? Peças, essas coisas. Sou roteirista. Roteirista. E direção. Direção e professora.
Qual desses é o mais difícil? O mais difícil, eu falo que é a direção. A direção, Direção teatral. Tem que ter toda uma sensibilidade, uma entrega muito grande. E eu falo que também a confiança dos atores, que tem que haver essa conexão do ator com a direção. A gente tem muita lenda, né, de ator que entra em choque com o diretor, por exemplo. Eu sou um cinéfilo, adoro cinema, eu tenho umas paixões na vida, por exemplo, futebol, cinema, música, evidentemente a minha família e tal. E a gente está sempre em contato com esse pessoal que está metido na arte, né? E qual deles você já te perguntei qual que é o mais difícil, não, né? A direção, A você direção, falou. sim. Porque tem lendas, né, de atores que brigam, por exemplo, o Marlon Brando, que fez, nem vou citar filmes do Marlon Brando aqui, mas, por exemplo, eu conheço a história do Marlon Brando, de que nos 3 ou 4 filmes que em que ele atuava, ele demitiu o diretor e assumiu a direção. Meu Deus! Acontece. Acontece nas melhores famílias, nas melhores companhias, né? Eu falo que esse é o desafio, essa questão, porque eu falo que o diretor, ele não é melhor que o ator, mas eu falo que ele tem um entendimento por trás daquela cena. Eu quero isso assim, assim. Exato. Eu falo que o diretor, ele consegue ver numa plenitude maior do que o próprio ator. Porque o ator, eu falo, tanto o diretor quanto o ator, tem que estar em constante estudo. Mas a direção, eu falo que geralmente, né, eu acredito, pelo menos pelo que eu vejo, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo essa questão da criação da cena, num todo. E isso, muitas das vezes, bate de frente com o ator. O ator está vendo algo, a direção já viu, e às vezes o ator não vai aceitar, e acontece essa jogada do Marlon Brando. Eu vou ter que assumir isso aí. Você que poxa, muito mais nova do que eu, se você tiver a oportunidade de ver, se ainda não viu, O Grande Motim, que é um clássico do cinema, não é? Que foi feito pelo Charles Lawton, na sua primeira versão em preto e branco. Quero assistir. Clark Gable. E o vento levou. Clark Gable. E sou fã. O Grande Motim. Depois tem a segunda versão, que é a do Marlon Brando, ele demite o diretor. E tem também um filme de faroeste, né, que o Marlon Brando era o produtor, então o dono do dinheiro era ele, não é assim que é? Sim, sim. Aí o dono do dinheiro, ele pegou, chama-se A Face Oculta. A Face Oculta. É um filmaço, A Face Oculta. E já é colorido o filme. Ele também demitiu o diretor. Meu Deus! O Marlon Brando. Você já teve, assim, casos de atores temperamentais e que querem mandar na direção? Nossa! E se eu te contar que tem bastante. Muito, muito. Você nunca foi demitida, não? Aliás, você é a diretora do grupo. Do Divino Trabalho. Olha, acontece de eu mesmo me demitir. Essa eu nunca vi contar, não. Assim, por exemplo, eu costumo dizer que deve haver um respeito de ambas as partes, claro. Da produção, da direção, de toda a equipe técnica, tem que ter um respeito muito grande. Mas acontece às vezes, por exemplo, como eu sou a diretora no Divino Tablado, mas eu também sou produtora, então eu posso pegar produções que não são do meu núcleo. Então já aconteceu, por exemplo, de eu estar envolvida em uma produção, mas que não houve esse respeito por parte, né, da equipe técnica, e eu mesmo me demiti. Falei, olha, não está legal isso aí, eu saí da produção, tô fora. Mas a mesma coisa, a pergunta que você me fez, e a gente deixa muito claro que o Divino Tablado hoje, ele ensina artes cênicas, ou seja, ele pega a pessoa que nunca atuou e vai levar ela, tanto nessa experiência de pisar no palco, apresentar, quanto se ela gostar e quiser seguir carreira, a gente vai levar ela para o rumo da profissionalização, que ela vai tentar tirar o DRT, juntar SATED e tal. Mas a gente não dá, eu acho muito interessante quando a gente aborda isso, a gente não dá, por exemplo, curso de direção.
Nós não damos esse curso de direção. Hoje a gente oferece o quê? Não temos nem o curso de produção, é o curso para ator e as técnicas dentro da atuação. A gente pode ter curso de improvisação, curso voltado, por exemplo, para uma interpretação específica. Agora, recente, tivemos curso para brincantes, enfim, vários, abre-se um leque. Mas para direção não tem. Então, quando vem um ator que quer dirigir, não vai ser o caminho dele, porque não tem curso de direção. Não então, existe, né? Aqui em Divinópolis, até nesse presente momento, eu não conheço curso de direção aqui. Eu estou indo fazer um em BH semana que vem. Como meu negócio é futebol, cinema, essas coisas, eu gosto muito de teatro. O teatro é o pai de todos, né? Sim. E tal. Então eu fico assim meio perdido. Por isso que eu estou perguntando se existe curso de direção, como é que é. E tal. Em BH eu vou até fazer propaganda. De produção. Pedro Paulo Cava, que é um excelente. Nossa, mãe. Né, mais de 60 anos aí de caminhada. Eu até quero ir lá apreciar e aprender com Pedro Paulo. É um ótimo, grande né? nome Da área, né? Eu não conheço pessoalmente, assim, já fui em peças, né, dirigidas por ele e tal, em Belo Horizonte. Também não fui muito, não, umas 2 ou 3 vezes, né? Porque o negócio é a bola rolando pelo meio de campo. Que ótimo. Mas eu conheço de nome, né, Pedro Paulo Cava, realmente um grande nome do teatro mineiro e brasileiro, né? Mineiro e brasileiro, fala vários idiomas. Pedro Paulo Cava. Um grande diretor. Agora, aproveitando o embalo, como é que a pessoa que quer fazer qualquer curso dentro dessa área, né? E através do Divino Tablado, o que ele tem que fazer? Ligar? Pode dar o telefone aí, o contato, alguma coisa. Ah, sim. Então, nós temos os períodos no ano. Como é um núcleo de artes, não é uma escola de teatro, o que a gente faz? Nós temos o período onde nós ficamos com o curso 6 meses. Então, são 3 meses de técnicas e 3 meses de ensaio para poder se apresentar no nosso teatro municipal, né, que é o Teatro Usina Gravatar. Então, a gente tem esse período no ano. Passando esse período, o que a gente fica fazendo? Produzindo outras companhias, produzindo espetáculos, né, de outras vertentes também. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha as pessoas que querem tanto estudar no Divino Tablado, quanto ter um direcionamento artístico, que a gente também trabalha com isso, ficar ligado nas redes sociais, que é o @Divino Tablado, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque a gente vai fazer essa abertura de inscrição no final do ano, geralmente é novembro, dezembro, e as pessoas estando nos acompanhando em tempo real ali, elas vão ficar sabendo dessa inscrição, porque no momento, Garcia, a gente está com 3 turmas em andamento, bastante pessoas, e elas formam agora em julho. Aí só após a formatura, a gente consulta a agenda dos técnicos, né, as pessoas envolvidas, para dar seguimento, para ver quando é que vai abrir esse novo momento. Estamos conversando aqui com a Cris Cane, né, do Núcleo de Artes Divino Tablado, e ela falou aqui o que a pessoa deve fazer. E é bem concorrido, por exemplo, ou tem que formar uma turma com um número X para iniciar as aulas e tal? É bem concorrido, porque cada turma é no máximo 22 pessoas, 22, 23 pessoas. A gente não trabalha assim com a quantidade maior, porque a gente entende que dentro do espetáculo todos têm que dar a contribuição da interpretação. Então, para trabalhar melhor essa desenvoltura, né, pessoal de quem for estudar e praticar, a gente faz esse número por turma, 22, 23 pessoas. E aí são 3 turmas. Então, assim, acabou essa quantia, acabou as turmas, não tem como. Hoje a gente comporta no núcleo, pelos professores, somente 2 a 3 turmas. Por a gente andar com as peças também, né? Conforme eu te falei, não ser uma escola. Então, a gente acaba que anda com os espetáculos e aí a gente tem que ter uma agendinha para fazer isso tudo e conseguir dormir, comer.
Você absorve quase 24, você fica 24 horas por conta, porque às vezes você vai deitar para dormir e fica pensando no outro dia e tal. Fica. É espetáculo daqui, espetáculo de lá, e é pessoas ligando, assim, a gente tem agradecido muito, né, a Papai do Céu aí, Deus tem sido muito generoso. Você é casada? Sou casada pela segunda vez. O maridão Maridão é meu bem. Cenógrafo. Ah, então tá em casa. Ele é o cenógrafo, ele que faz os cenários. Então tá em casa. Porque eu fiquei preocupado, porque aí não dorme e tal, pá, e vai, e só trabalho, mas ele também está inserido no contexto, né? Sim, ele está sempre lá, ele está no bastidor. Filhos? Eu tenho 4 filhos e um cachorro. Animado. Todos são atores. O cachorro também tem... Cachorro também faz participação. Mas é verdade, ele precisa de um cachorro, então é ensinado ele, está adestrado, né? A gente faz ele latir diferente, grava essa latida. Já usamos, acredita? Maravilha. Gente, a arte é realmente... E outra, né? Esse tipo de manifestação artística às vezes surge por acaso, né? Estou falando no caso do cachorro, que acaba se consagrando, né? Se consagra. Entra no elenco, não, né? Elenco, fulano, e o dog e tal. Bem lembrado, a gente tem que colocar os créditos, né? Tem que colocar, senão depois dá problema com os direitos autorais. Direitos autorais, o cão começa a ficar meio triste, não produz o latido satisfatório mais. Você tem quanto tempo de estrada? De estrada, ó, desde os 15. Desde os 15, não parou mais, né? Bastante tempo, não parei. Eu vou falar assim, somando um todo, desde que eu comecei, eu tenho 30 anos no teatro. Porém, conforme eu te falei, eu morei em São Paulo, no interior de São Paulo, eu me dediquei, na época, Outro mundo também, né? Outro mundo, eu era bem jovem, assim, então eu estava naquela época que tinha muito a modelo comercial para fazer comerciais de TV, então lá eu pude fazer alguns comerciais de TV, me dediquei lá. Então, assim, eu divido essa minha história, Divinópolis e São José do Rio Preto, onde eu tive algumas experiências também na arte. Então, eu falo que eu tenho 30 anos assim, teatro, música, e estou só aprendendo, estou caminhando. Uma pergunta indiscreta, dá para viver disso? Olha, dá com a produção. Eu falo que dá para viver produzindo, porque eu até fiz um curso com Lázaro Ramos, tive essa honra de fazer, e o Lázaro falou algo que ficou em mim e que eu passo para os meus atores, que é o ator que não se produz, né, o artista, não é nem o ator, o artista, né, a gente viu recentemente até a Lady Gaga falando lá que no início ela era sua própria gerente, então eu falo assim, se o artista não tivesse a consciência de produção, eu acho que não se sustenta, mas com a produção dá para ganhar um dinheiro bom sim, dá para se sustentar, comprar o leitinho das crianças. Pula muita fogueira, né? Pula muita fogueira. Pula muita fogueira. Mata muito leão. Nossa mãe, eu estava contando aqui fora, ali nos bastidores, né? Que o meu filho, Ulisses Magnus, que hoje é comentarista de esporte, produtor de imagens da TV Bandeirantes Belo Horizonte, ele também é ator. E ele não pôde, né, fazer o grande sonho dele, que era se consagrar no teatro, falta de tempo. Eu perguntei aqui a Cris se dá para viver disso e tal. Meio apertado, mas dá para levantar o leitinho das crianças, né? E tal. Sim. Comprar a ração do cachorro. Comprar o ator. O ator. Tem que ser uma ração especial. Especial. Cachorro-ator tem status de estrela. De estrela. Tem que ser sempre a mais magra para não engordar muito. Caber em qualquer tela. Eu conversei com a Cris antes dessa entrevista aqui. Eu conversei com ela por ocasião do lançamento do Eternamente Emilinha, né? Como é que chama o espetáculo? Para Sempre Emilinha. Para Sempre Emilinha. É um musical, né, falando de Emilinha Borba, rainha do rádio. Ainda expliquei nas minhas chamadas que a Emilinha Borba, ao lado da cabeça... Marlene? Marlene? Marlene era a grande rival dela, né? Mas a Emilinha, também a Marlene,
e a portuguesa, Carmen Miranda. Carmen Miranda. Carmen Miranda. Foram as primeiras a reunir multidões, né, por onde passava a caravana, na porta da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E como é que foi a história? Eu, infelizmente, não pude ir, que na data eu estava transmitindo um jogo, né, exatamente às 5h30 da tarde, até me justifiquei com o Ailton Laborba, um abraço para o Ailton, né, que é também um grande incentivador, e ele é fã da Emilinha. Você conhece a música, né? Ele é fã da Emilinha e do Barros de Alencar. Barros de Alencar era um apresentador de rádio, né, daquela época e tal, porque foi ali que tudo começou, através da Rádio Nacional, que a Rádio Nacional foi o embrião. Isso eu estou contando essas histórias aqui que é para ilustrar, né? Sim. A Rádio Nacional foi o embrião do que é hoje a televisão brasileira, com novelas, né, com shows, com calouros, etc, etc, etc. Esse espetáculo recebeu o reconhecimento do esforço? Sim, a gente tinha apresentado já o ano passado e sentimos sua falta, mas vai ter oportunidades, se né? Deus quiser. Mas assim, o ano passado a gente já teve uma resposta boa da plateia, teve uma plateia muito boa no Teatro Usina Gravatar, e por isso a gente entendeu que deveríamos seguir, porque a princípio era uma homenagem pelo centenário dela, né? Houve o centenário dela em 2023 e começaram essas comemorações, Rio, São Paulo, e já que nós temos aqui o grande fã, né? Graças a Deus o Ailton está bem, de saúde, é um grande fã, que traz para a gente a memória da Emilinha com objetos marcantes, né? Ele tem sapato, ele tem várias blusas, roupas, ele tem muita coisa da Emilinha. E a gente falou, por que não fazer essa homenagem a essa grande cantora e grande artista, né? Não só cantora, foi atriz, novas gerações muitos não conhecem, mas tem que tomar contato. Tem, porque eu falo assim, hoje nós estamos aí musicalmente, eu pelo menos, né, com todo respeito à beira a quem do abismo, faz, à beira do abismo. Com todo respeito a quem gosta, mas eu acho assim uma decadência, né? Muito. Em vista do que a gente tinha, eu venho, a minha mãe, assim, a gente tem um lar cultural muito grande, com grandes nomes, né? Eu cresci ouvindo, né, Altemar Dutra, Roberto Carlos, né? A Turma da Jovem Guarda. Turma da Jovem Guarda, Vanderlei, as coisas boas, né? Uhum. E aí quando a gente depara com isso, a gente fica pensando, como eu posso contribuir para que essa geração conheça esse lado tão assim, eu falo que era mais do que bom, porque era tocante, era alma, né? O pessoal fazia música e o artista era esse artista de alma, né? Era um artista que se preparava e que fazia com emoção. Hoje em dia a gente vê o artista assim, muito sendo feito, né? Jogado ali, é uma celebridade que se fez um reality show e o cara não sabe nem o que ele está fazendo. Ou pega uma musiquinha aí com uma letra medíocre. Assim, eu não gosto muito. É um termo muito forte. É muito forte, mas E foi nessa preocupação, foi justamente assim, a minha mãe, né? Eu falo até a Nana Caymmi, que infelizmente perdemos, né, a Nana. Mas então eu falo assim, eu cresci ouvindo belas canções, né? A Emilinha, ela foi consagrada a rainha da rádio, uma grande cantora de marchinha, mas não, a Emilinha, ela cantava muitos boleros inesquecíveis, lindos. Se você ouvir, você vê que aquilo te toca. E eu pensei, como levar isso? Continuando com Para Sempre Emilinha, porque o Para Sempre Emilinha, na verdade, é um pedacinho. É um pedacinho da Emilinha. Uma agulha no palheiro. Né? Uma agulha no palheiro. E dessa vez, uma pena que você não foi. Mas depois vocês fazem a inspeção. A gente vai fazer. Estamos conversando com a Cris Cani, do Núcleo de Artes Divino Tablado. A pergunta que eu ia fazer logo depois dessa sua história é o seguinte. Eu quero até fazer um apelo aqui, não é? Às direções das emissoras de rádio e televisão, porque eu perguntei à Cris, por ocasião da Para Sempre Emilinha, sim, e sobre, já foi lá na TV Integração, já foi
no SBT, na Bandeirantes. Então eu imagino o seguinte, já é tão difícil você, né, mexer com a arte, as dificuldades financeiras são incríveis, às vezes eu conheço pessoas que tiram do próprio bolso. Então, Sim. fazer um apelo às direções aí, para que não cobrem isso. Isso é memória, isso é arte, isso é vida, isso não é um comercial, não é? Tá certo? Eu agradeço porque, né, em nome de todos os produtores, porque nós temos, até eu tenho que agradecer a TV Candidez, ela sempre dá uma abertura maravilhosa, tanto que eu estou aqui, eu falo que é uma gratidão e uma felicidade grande poder falar um pouco do meu trabalho aqui, junto ao Garcia, que tem tantos anos de estrada e é tão importante para a nossa cidade seu trabalho, Garcia. Isso aqui, eu falo que não tem, né, não tem como a gente pagar no quesito da importância que é, porque isso aqui gera, eu falo, toda uma facilidade maior para que eu consiga produzir mais, a partir do momento que as pessoas conhecem um pouco mais do meu trabalho, conhecem um pouco mais do Divino Tablado. Tudo com muito sacrifício, eu gosto de falar isso. Tudo com muito sacrifício, mas aí as portas se abrem. Então, assim, a Candidez, né, um abraço grande para toda a equipe aí da Candidez. A Candidez sempre acolhe a gente muito. Mas a gente gostaria, presidente né? Mairinque Pinto de alguém. Porque presidente, diretor, você tem que encher a bola. Sim. Então, um grande abraço, né? E nossa gratidão, mas a gente gostaria que isso fosse replicado para as outras emissoras também. Essa é a nossa preocupação, até para a preservação da história e da arte, né? Sim. Ô, Cris, muito obrigado, viu, por você ter comparecido aqui ao nosso programa. Nos deu muito prazer. E essa turma que você falou aí, porque se você perguntar se o Gabigol joga bem, eu respondo. Se você perguntar se o incrível Hulk, não é não? Aí, mas tem muita gente aqui, a gente sempre ouve falar e às vezes não tem contato, né? Fica mais difícil. O mundo hoje é muito agitado, né? Muitos afazeres, então... Muito. A hora que você quiser trazer qualquer um desses que você citou aí, ou os demais, que ótimo. e a hora que você produzir, estamos aí à disposição, viu? Foi um prazer. Eu que te agradeço, meu querido. Gente da gente. Um abraço grande para todos aí que nos assistiram.